Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo ao meu canal. Agradeço desde já a sua visita. Vamos dar continuidade na aula sobre dilatação do sólido, aula de resolução de questão. Questão número 5. A figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Então, comprimento e temperatura, certo? Aqui ele quer saber qual o valor do seu coeficiente de dilatação dessa barra, tá bom? Aqui a gente observa alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, eu vejo que aqui o comprimento está em 100, aqui a temperatura 0. Então aqui eu consigo dizer que meu comprimento inicial é igual a 100, certo? Centímetros. E ele está na temperatura inicial igual a 0 graus Celsius. E aqui eu percebo agora o seguinte, que o comprimento final 100,2 ele está indicando em qual temperatura? Está indicando a temperatura 50. Então eu consigo falar que o comprimento final é 100,2 centímetros e a minha temperatura final é de 50 graus. Agora a gente vai analisar, ele quer saber o que? Coeficiente de dilatação linear. Vamos lá. Então, variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Aqui a gente vai observar o que? Ele quer o comprimento ou coeficiente de dilatação. Então é para ele fornecer todos os outros dados. Ele forneceu variação de temperatura ou variação do comprimento? Não, mas ele forneceu ferramentas para calcular, que é o final menos inicial. Forneceu o comprimento inicial? Sim. Forneceu variação de temperatura? Não, mas deu ferramentas para calcular a variação de temperatura. Pronto, agora vamos lá. Variação do comprimento: 100,2 menos 100, 0,2, ou que eu também posso escrever como? Posso escrever 2 sobre 10, certo? Em forma de fração, igual. Comprimento inicial 100, que eu posso botar o que? 10 elevado a 2, vezes a coeficiente que eu quero, e a temperatura que é 50. 50 eu posso botar o que? 5 vezes 10, por exemplo, tá? Como esses dois números estão multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então fica o que? 2 sobre 10 vezes 10 elevado a 2 vezes 10, vezes 5 vezes 10 igual ao meu alfa. Aí vamos lá. Aqui para a gente facilitar nosso entendimento, eu vou multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo, tá bom? Porque 2 vezes 10, 20. 20 dividido para 5, eu vou achar quanto? 4. Pronto, agora embaixo a gente só vai o que? Multiplicação de bases iguais, conserva base e soma. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Então aqui eu tenho 10 elevado a 5. Como eu quero levar minha base 10 para cima, sempre eu troco o sinal do expoente. Se está positivo, vai ficar o quê? 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Daqui um tempinho para vocês tirar print. Vamos lá. Questão 6. Olimpíada Brasileira de Física. A figura ilustrada é uma peça de metal com orifício de diâmetro D1 e um pino de diâmetro D2, ligeiramente maior que o orifício. Então, aqui ele está falando que o diâmetro desse pino aqui assim é maior do que essa brecha, certo? E os dois estão à mesma temperatura.
o que que eu faço para introduzir esse pino aqui dentro, certo? Vamos lá, alternativa. E aqui eles estão falando que são ilustre de material do orifício. Aqui eu tenho que entender também que eles vão ser do mesmo material também, tá? Vamos lá. Vamos aquecer ambos, tanto o orifício quanto o pino. Você aprendeu que na dilatação linear superficial volumétrica, exceto a água, quando você aumenta a temperatura, aumenta também o corpo, certo? Pode aumentar o comprimento do corpo, pode aumentar a área do corpo, pode aumentar o volume do corpo. Como nós estamos aumentando ambos os dois, isso quer dizer o quê? E ambos vão aumentar de tamanho, então não adianta aquecer os dois. Resfriar o pino, então aqui diz que resfriar o pino. Quando vou resfriar o pino, quer dizer que o pino vai encolher. Quando o pino encolher, ele vai encaixar perfeitamente nesse orifício. Então, alternativa B. A C. Aquecer o pino e resfriar o orifício. Quando a gente resfria o orifício, quer dizer que a gente está fechando esse buraco. E quando a gente aquece o pino, a gente está alargando ele. Se fosse ao contrário, poderia ser uma resposta coerente, mas essa aqui não é. Tá? Esfriar o orifício, quando resfria o orifício, também diminui. Esfriar ambos, ambos vão diminuir, tá bom? Então, a alternativa coerente para essa questão, letra B. Vamos lá. Um disco de latão de área de 50 centímetros é furado com um furo circular de 10 centímetros quadrados na posição indicada da figura. A figura não é mostrada, mas eu vou desenhar ela aqui pra gente, tá bom? Aqui tem um disco de 50 centímetros quadrados. Ele falou que tem um furo. Pronto. Tem aqui o furo de 10 centímetros quadrados, certo? O coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 5, certo? Então, esse aqui é o meu coeficiente. Essa aqui é a minha área inicial, certo? Ah, mas ele dessa área aqui é a área do disco total, certo? Se o disco for colocado no forno a uma temperatura elevada a 100 graus Celsius, esse 100 graus Celsius aqui vai me indicar o quê? A minha variação de temperatura, tá? E ele quer saber o que acontece com o furo, se o furo aumenta, se o furo diminui, tá? Então, aqui você deve lembrar o que? Variação da área, certo? Deixa eu fazer de novo. Variação da área é igual a área inicial, coeficiente de dilatação superficial, variação de temperatura. Aqui a gente tem que perceber que a gente está trabalhando com dilatação da área, certo? E por acaso ele só está referindo do furo aqui do latão. Então, a gente observa que ele quer o que? É a variação da área, certo? É para ele dar todos os outros. Ele deu a área inicial? Deu. E a gente achou que é 10 centímetros quadrados. Ele deu coeficiente de dilatação superficial? Não, mas deu a volumétrica, ou a linear. Então você deve lembrar que a coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes a linear, tá? Ele deu variação de temperatura? Sim, ele informou que elevou o corpo a 100 graus Celsius. Então vamos lá. Variação da área é igual a área inicial 10 vezes coeficiente 2 vezes 2. Deixa eu botar esse 2 de outra cor para falar que é esses dois aqui, tá bom? Pronto. 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura que é 100. Bora botar 10 elevado a 2, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Então, vou multiplicar esses dois. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e somos expoente. Ó, aqui está 10 elevado a 1. Aqui está 10 elevado a menos 5. 10 elevado a 2. Então, 1 mais menos 5, mais por menos, menos.
1 menos 5 menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Vezes 10 a menos 2, certo? O que significa 10 a menos 2? Isso quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, tá bom? Então, por isso que a variação da superfície ou da área vai ficar o que? 0,04 centímetro quadrado. Então, isso quer dizer que ela vai aumentar, tá? Opa, botar aqui, fazer o print. Vamos lá. Aqui. Um anel de ouro apresenta uma área interna, então. A área inicial. Deixa eu botar aqui, né? Aqui vai ser a minha área inicial. Há uma temperatura de 20 graus Celsius. Aqui vai ser o que? Minha temperatura inicial, tá? Determine a dilatação superficial, certo? Dessa área interna quando o anel é aquecido a 120 graus. Então, 120 graus aqui vai ser o que? Minha temperatura final, tá? Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, bom que ele já deu superficial já, certo? O nosso beta, pronto. Ele quer a nossa variação da área. É a mesma, de forma análoga à questão anterior. Variação da área é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Ele quer a variação da área é igual a área inicial 5, certo? Coeficiente 30 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura de 20 para 120. Foi o que? Foi 100. 100 não é 10 elevado a 2? Bora botar aqui, tá? Então, 5 vezes 30 vai dar o que? 150. Variação da área é igual a 150. 150, bora botar o seguinte, ó. Que é 15 vezes 10, tá bom? Vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 2. Aqui a gente faz o que? Multiplicação de bases iguais. Conserva base e soma. Quando não aparece é 1. 1 mais menos 6 mais menos menos. 1 menos 6 menos 5. Menos 5 mais 2 vai dar o que? Menos 3. Então, a variação da área é igual a 15 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. Novamente, o 10 a 3 vai ser o que? 3 pulos para a nossa esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar o que? Variação da área é igual a 0,015 centímetros quadrados. Opa, dá tempo de vocês tirarem o print. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho dois copos de vidros iguais. Então, se é iguais, quer dizer que são do mesmo material. Em equilíbrio térmico a uma temperatura ambiente, foram guardados dentro de outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa tenta desencaixá-lo, mas não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu botar as aulas de conhecimento em física em prática. De acordo com a física térmica, o único procedimento é... Vamos lá. Então aqui a gente, antes de analisar as respostas, bora pensar o seguinte, né? Se eu esquentar os dois juntos, quer dizer o quê? Que os dois vão crescer juntos e ainda vão ficar presos. O meu intuito é tirar. Se eu esfriar os dois juntos, quer dizer os dois vão diminuir de tamanho junto e mesmo assim ainda vão ficar presos. Então aqui o ideal é o quê? Um eu vou aquecer e o outro eu vou esfriar. Como são de mesmo material, aqui embaixo eu vou fazer um procedimento e aqui em cima eu vou fazer outro procedimento, tá? Então, o procedimento mais indicado no corpo B é de aquecer, certo? Porque aquecer, quando eu vou aquecer, as moléculas vão vibrar e vão expandir, tá?
E porque em cima esfriar, as moléculas vão vibrar, certo? Mas só que eles vão se aproximar. Se vão se aproximar, vão diminuir de tamanho. Então, quando eu aqueço, eu vou aumentar. E quando eu esfriar, eu vou diminuir. Agora, bora observar qual dessas alternativas tem, né? Mergulhar o copo B em equilíbrio em cubo de gelo. Então, não, eu quero aquecer. Mergulhar ou colocar água quente superior no copo A. Água quente não, quero esfriar. Certo? Mergulhar o B em água gelada? Também não. Encher o copo A de água quente? Não, quem vai ser uma água quente vai ser o B. E é encaixar ou encher o copo A de água gelada, certo? Inferior à temperatura ambiente, e o B em água quente superior à temperatura ambiente, correto? Bom. Aqui, ó, no tratamento dentário deve-se levar em conta a composição do material utilizado nos restaurados, de modo que haver compatibilidade entre estes e a estrutura do dente. Mesmo que ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espere-se não acontecer nenhuma tensão excessiva. Vou já explicar isso aqui, viu? Que poderia até vir causar rachaduras no dente. Entre as afirmativas abaixo, a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato dos efeitos desagradáveis da natureza que pode ser evitado? Eu vou desenhar aqui mais ou menos um dente, tá bom? Não vai ficar perfeito igual, mas vamos imaginar, tá? Aqui vai ser um dente, tá bom? E aqui vai ser a obturação do dente, tá? Pronto. E vem um dentista e passa uma massinha, tá? E fica aqui o dente, a massinha e a obturação, tá bom? Vamos lá. Como o dente ele vai sofrer o quê? Quando ingerimos algo muito quente ou muito frio, isso quer dizer o quê? Muito quente. Se o dente esquenta, logo a obturação também esquenta. Se o dente esfria, logo a obturação também esfria. Mas só que essa obturação é de uma pasta parecida com a dilatação do dente. Por quê? O coeficiente de dilatação do dente deve ser igual ou próxima à dilatação dessa pasta, tá bom? Não, a pasta que deve ser igual ou próxima à dilatação do dente, o coeficiente de dilatação. Por quê? Quando aumenta, isso quer dizer o quê? Que os dois vão aumentar junto. Se os dois vão aumentar junto, para ser o que? A variação no dente a volume. A variação do volume do dente tem que ser igual ou próximo à variação do volume dessa pasta, tá bom? Isso porque para não ocorrer tensão excessivas, que vai ser o que? As rachaduras no dente, tá bom? Então a gente vai observar o que tem o que? Falando sobre coeficiente de dilatação. Bom, alternativa A, calor específico, não tem nada a ver, certo? B, coeficiente de dilatação do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo ao coeficiente de dilatação desse material, correto? Alternativa letra B. Bora entender por que as outras estão erradas. A temperatura do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo à temperatura, não tem nada a ver, certo? Capacidade térmica, também não. Capacidade térmica tem a ver de guardar calor, certo? Calor latente. Calor latente quer dizer o quê? Que vai mudar de estado físico. Você vai ingerir algo que vai mudar o estado físico do dente? Então, nada a ver, certo? Então, a alternativa correta, letra B, tá bom? Sempre no final dos meus arquivos eu deixo uma frase para elevar os estudos de vocês, tá bom? Quero que vocês leiam com carinho
tá bom? E desejo bons estudos e até breve, tá? Um forte abraço. Tchau, tchau.